A verdade amaldiçoada revelada. Segredos aterrorizantes e ocultos que ninguém contou. Na periferia esquecida de São Paulo, Ana, 32 anos, mãe solteira, vive cada dia como se fosse o último. A luz fraca que entra pela janela se mistura às sombras, criando um jogo de formas assustadoras que a lembram do quão vulnerável é. Com 2 filhos pequenos ao seu lado, seus dias são preenchidos por lutas diárias para equilibrar as contas e garantir que consigam dormir com a barriga cheia. Mas quando a noite chega, tudo se torna mais sombrio. Ana trabalha em um hospital desativado, um lugar envolto em um silêncio perturbador que se torna seu mundo quando as luzes se apagam. E é ali, entre paredes que exalam desespero, que ela começa a ouvir os sussurros sobre a Llorona. Todo o bairro fala dela, a mulher que chora à procura de seus filhos perdidos. Os mais jovens tremem ao ouvir as histórias e os mais velhos se calam como se tivessem feito um pacto silencioso de não tocar nesse tema. Nos primeiros dias, Ana desdenha das lendas, o que poderia haver de verdade. Ela acredita que são apenas fábulas inventadas para assustar as crianças. Mas a cada noite que passa, enquanto ela varre os longos corredores do hospital, o medo começa a se instigar em seu coração. Os ecos de risadas infantis na sua mente não conseguem abafar os sussurros que a chamam por nome. Certa noite, enquanto esfregava o chão, seu celular vibra com uma mensagem. Um número desconhecido. As palavras são diretas, como lâminas afiadas. Seus filhos estão em perigo. O ar parece lhe faltar, um suor frio percorre sua espinha. E conforme as noites se alongam, as mensagens se tornam mais frequentes, conhecendo não só os nomes de seus filhos, mas também suas fraquezas. Ana não sabe se está perdendo a sanidade ou se a Llorona realmente está se aproximando. A desconfiança a leva a observar um vizinho. Ele sorri gentilmente, mas Ana percebe algo nos seus olhos, uma sombra que a inquieta. Ele passou a frequentar sua casa, elogiando as crianças, enquanto suas mãos tremem ao abraçar Ana. Ela busca apoio na comunidade, mas entende rapidamente que todos estão imersos em seus próprios medos. A solidão é uma companheira constante, e Ana se sente envolta em uma armadura de desespero. Em uma noite chuvosa, os trovões rugem como um aviso, e um grito ecoa no ar. Um de seus filhos desapareceu sob a tempestade. O desespero toma conta dela como um veneno. O medo é palpável, e em sua mente, um único pensamento a consome. A Llorona a levou. Agora, isolada, Ana inicia uma jornada no abismo aterrorizante de segredos familiares. O que mais poderia estar escondido em sua linhagem? Enquanto desenterra verdades, descobre que muitas mães na vizinhança enfrentam a mesma dor. A batalha contra a Llorona se torna coletiva. Em um confronto emocionante à beira de um lago, as mães se reúnem, chorando suas tragédias, ecos de sofrimento ressoando na escuridão. O silêncio é ensurdecedor. Podemos confiar nas autoridades? Ou devemos lutar sozinhas contra a sombra que nos persegue? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Um sussurro cortante ressoa na noite, chamando por Ana. A verdade amaldiçoada a aguarda, e a escolha que fará determinará não apenas o destino de seu filho, mas o futuro de todas as mães que enfrentam a Llorona. Ela hesita, um frio na barriga a invade. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? O lago brilhava sobre a lua cheia, suas águas lamentando um passado esquecido. Ana estava paralisada, a visão borrada pelas lágrimas. As outras mães a cercavam, seus rostos marcados pela dor e pelo medo. Cada sussurro de suas histórias era uma faca afiada que cortava o silêncio pesado da noite. Elas compartilhavam a mesma angústia, e ainda assim, a sensação de que suas palavras não eram suficientes para exorcizar a Llorona os afligiam. As sombras dançavam em torno delas, como se estivessem em uma dança macabra de terror. Uma das mães, Dona Beatriz, ergueu as mãos trêmulas e, com voz embargada, disse: "Não podemos deixá-la ganhar, temos que lutar." Mas dentro de Ana, a dúvida fermentava.
Lutaria contra uma lenda? Ou seria apenas um eco estéril, um grito sem resposta? À medida que avançavam, a bruma do lago começou a encobrir seus pés. Era como se a terra sob elas estivesse absorvendo a dor, cansada de tanto sofrimento. O que temos que fazer? Ana perguntou, a voz mal conseguindo escapar de seus lábios. Kita, uma mulher de olhar profundo, sugeriu: precisamos enfrentar a Llorona onde tudo começou. O bosque atrás do hospital. Dizem que lá é onde ela se esconde. A ideia causou um calafrio na espinha de Ana. O bosque era uma entidade viva, cheia de histórias conturbadas. Seus filhos amavam brincar ali, inocentemente, ignorando os sussurros que gravitam em torno dele. E, no entanto, o pensamento de entrar naquela escuridão a atormentava. Era realmente uma luta que poderiam vencer. As outras mães pareciam mais resolvidas do que ela. Havia uma força em suas vozes que Ana não conseguia replicar. Nova esperança, ou apenas um veneno doce. O grupo decidiu agir. A adrenalina pulsava nas veias de Ana, enquanto elas se dirigiam ao bosque. Ela estendeu a mão para as outras, como se o toque pudesse criar uma arma contra o desconhecido. Uma proteção contra a maldição. Mas no fundo, Ana sabia que a força não viria apenas dessa união. Ela precisava descobrir a verdade dentro de si mesma. À medida que adentravam o bosque, as vozes das mães iam se calando, e um silêncio opressor tomou conta. Um vento gélido cortou o ar, sussurrando segredos obsequiosos sobre o que haviam perdido. Ela está aqui, murmurou uma mãe, seus olhos arregalados. O zumbido começou, era como o estalido de folhas secas. Ana parou, o coração em chamas, escutando o gemido distante. E então uma filmagem de algo sombrio passou sob as árvores. Um vestido branco flutuava, a cor contrastando com o escuro da noite. Os olhos de Ana se alargaram. Era magnífico e aterrador. A Llorona. O que a faria parar ali? O que a atraía para aquela presença? E por que, em vez de ficar paralisada, ela se sentiu puxada, como um imã? Nesse momento, um grito cortou a noite. A última coisa que ela esperava. Uma das mães havia sumido na escuridão, presa em algo que outrora fora apenas um mito. O pânico tomou conta do grupo. A coragem até então compartilhada se desfez em gritos desesperados. Precisamos sair daqui, gritou Kita. Mas Ana sentia que, assim como a Llorona, algo a mantinha presa ao bosque, uma força além da compreensão. O que faria agora? Em seu coração, Ana sabia que se quisesse salvar seus filhos e a si mesma, teria que enfrentar a verdade sobre a Llorona. Se não agora, quando? O que ela descobriria ao confrontar essa escolha poderia mudar não apenas seu destino, mas de todas as mães envolvidas. E a pergunta mais perturbadora ecoava em sua mente. Será que ela estava preparada para a verdade que estava prestes a revelar? Ana estava com o coração disparado, a adrenalina pulsando insistentemente em suas veias. O prito ecoava em sua mente, reverberando como um tambor fúnebre em meio ao silêncio opressivo do bosque. O ar estava pesado e com cada respiração ela sentia o gosto amargo do medo na boca. Kita! Gritou, mas sua voz soou como um sussurro perdido. As demais mães estavam em desespero, correndo de um lado para o outro, tentando localizar a amiga desaparecida. O pânico que dominava o grupo era quase palpável, como uma névoa densa que os envolvia, cobrindo não apenas a visão, mas também a esperança. Vamos nos separar, isso pode ser uma armadilha, ecoou uma voz trêmula que Ana reconheceu como sendo de Dona Beatriz. Mas a ideia de se afastar, de deixar cada uma delas sozinha naquela escuridão, fez o sangue de Ana gelar. Não, estamos mais fortes juntas, gritou, sem saber se acreditava realmente nas suas palavras. Uma brisa cortante passou por elas, trazendo o aroma doce e enjoativo da decadência. As árvores pareciam se aproximar, suas copas entrelaçadas formando um túnel que esmagava o que restava de luz da lua. O vestido branco ainda flutuava, embora agora estivesse mais distante, como se estivesse zombando da busca delas. Precisamos seguir aquele vestido, disse Ana, mesmo sem entender por que se sentia tão atraída por aquela aparição. Era um chamado, uma conexão inexplicável. Você está louca, Ana. É uma armadilha da Llorona. Exclamou Kita, sem esconder a indignação. Mas Ana não estava disposta a desistir. O medo de perder a amiga e o desejo de descobrir o que realmente estava acontecendo a impulsionavam. Ela começou a caminhar na direção do vestido. As mães hesitaram, mas então um grito familiar fez o chão tremer sob seus pés. Cecília! Gritaram em uníssono.
reconhecendo a voz desesperada da mulher que havia desaparecido. Ana não pensou 2 vezes. A esperança explodiu em seu peito, substituindo momentaneamente o terror. "Vamos!" ela ordenou, tomando a frente do grupo. Cada passo parecia um desafio, como se o bosque tentasse impedi-las, como se a Llorona estivesse ali, observando, esperando. A cada sombra que passava, Ana sentia um arrepio percorrer sua coluna. O medo tinha um rosto, e aquele rosto era o da Llorona, uma figura que agora era muito mais do que uma história contada entre sussurros. Assim que se aproximaram de um pequeno claro, o ritmo de seus corações quase se sincronizou. No centro, Cecília estava ajoelhada, com a cabeça baixa, e o vestido branco da Llorona dançava ao seu redor como se tivesse vida própria. A cena era surreal, e a tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Ana hesitou por um momento, a dúvida apresentando-se em sua mente tumultuada. "Cecília, o que está acontecendo?" gritou. A mulher ergueu o olhar, e o que Ana viu naqueles olhos era uma mescla de desespero e entrega. Ela quer o que é dela", disse Cecília, com uma voz tão baixa que quase desapareceu na brisa. "Do que você está falando?" Kita perguntou, mas a expressão de Cecília falava mais do que suas palavras poderiam. Algo terrível estava prestes a ser revelado. As mães se entreolharam, a angústia aumentando entre elas. O que a Llorona desejava de fato? Era a hora da verdade, e havia segredos ali que desafiavam qualquer compreensão. Ana respirou fundo, seu coração acelerado em antecipação. "Seja lá o que for, precisamos descobrir agora", decidiu, avançando um passo mais perto. Mas algo no movimento delas fez o bosque estremecer. Uma risada sinistra, abafada, ecoou nas árvores ao redor. A presença da Llorona tornou-se palpável, como um cobertor de terror cobrindo a cena. O que seria necessário para enfrentar essa entidade e desvendar o que tanto escondia? Ana olhou para as outras mães, os rostos delas agora refletindo o mesmo medo que dominava seu próprio ser. O que a Llorona realmente queria? E mais importante, quem delas teria coragem de descobrir a verdade final? Essas perguntas flutuavam no ar, pairando como nuvens de tempestade. A tensão se acumulava, e Ana sabia que o próximo movimento delas poderia mudar tudo. O que tinha que fazer agora era reunir forças para enfrentar a revelação que estava prestes a chover sobre elas. O vento sibilava entre as árvores, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos enterrados. Ana deu mais um passo em direção a Cecília, o medo como uma âncora em seu peito. As mães se mantinham atrás, hesitantes, suas vozes já quase apagadas pela tensão crescente. "Cecília, o que ela quer de nós?" Ana perguntou, firme, embora tremesse ao sentir o olhar da amiga fixo nela, como se carregasse o peso de uma verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor. "Ela quer..." Cecília engoliu em seco, a voz quase uma sombra. "Ela busca aquilo que foi tirado dela, o que ela perdeu." As palavras foram como um golpe, e Ana sentiu um frio correr por sua espinha. "Perdido? O que foi?" Uma visão nebulosa surgia em sua mente. Uma imagem de crianças rindo, brincando à beira do rio, as risadas tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. "Meus filhos", Cecília murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela perdeu seus filhos, e agora ela está atrás de almas semelhantes." E naquele momento, o peso da certeza caiu como uma marreta. Ana não conseguia processar. As outras mães estavam paralisadas, absorvendo a gravidade das palavras de Cecília. O cheiro doce e podre da decadência parecia se intensificar ao redor delas. "Mas por que você?" Kita finalmente falou, o terror refletido em seus olhos. "O que você tem a ver com isso?" "Ela sente a dor de uma mãe, e para ela eu sou um eco do que já foi. E ela não vai parar até que nós todas paguemos o preço." O olhar de Cecília era uma mistura de desespero e alucinação. Ana não sabia se acreditava. Que tipo de criatura era a Llorona que se alimentava desse tipo de dor? Assim que a verdade se espalhou pelo grupo, abruptamente, a floresta pareceu sussurrar em resposta, suas árvores balançando como se estivessem vivenciando sua própria traição. E foi quando uma risada grotesca cortou o ar. Uma presença aterrorizante deslizou entre as sombras, e as mães se encolheram,
seus rostos pálidos iluminados apenas pela lua que parecia agora distante e indiferente. No fundo de nossos corações, sabemos a resposta, respondeu um eco em forma de brisa sombria. A morte é apenas uma passagem e a dor é a chave que abre o caminho. Ana congelou, o coração acelerando no ritmo do pânico. Cecília! Gritou, enquanto uma névoa espessa começava a se formar ao redor. Temos que sair daqui! Mas era tarde demais. O vestido branco da Liorona começou a se erguer, flutuando como uma neblina viva, levando com ele a essência do desespero que havia preenchido aquele claro. Ana tornou a olhar para Cecília, mas a amiga já não estava mais ali. Em seu lugar, uma figura espectral se erguia, a Liorona, um vórtice de lamentos e dor, sua presença esmagadora. O que você quer de nós? Gritou Ana, a voz cortando o ar pesado. Mas a resposta veio em forma de um grito, um lamento que reverberou por todo o bosque, fazendo os pássaros em suas árvores voarem em desespero. Ana olhou para trás e viu Kita, as outras mães apavoradas. Sentiu a tensão crescendo, transformando-se em desespero. Se nós não fôssemos, é isso que ela quer, lançar medo e separação entre nós. Mas, antes que ela pudesse reunir coragem para agir, a Liorona estendeu seus braços. Algo parecido com um sorriso distorcido apareceu em seu rosto pálido, e com ele veio a percepção de que a hora do sacrifício estava se aproximando. E se isso fosse verdade? O que significava para os filhos, para todas elas? As almas que passavam por ali pareciam sussurrar, o lamento chegando como um chover dos céus. As mães gritaram, mas era um alarido surdo, abafado sob o peso do terror. Com a tensão atingindo seu auge, Ana olhou para a escuridão que se aproximava, a presença da Liorona crescendo como uma tempestade. Precisamos lutar, vamos nos unir. E a esperança, mesmo nas palavras, foi rapidamente envolta pelo grito cortante da entidade. Mas logo ela percebeu que o verdadeiro desafio estava por vir. Não era apenas a Liorona que elas precisavam enfrentar, mas a verdade sobre suas próprias vidas e a escolha que teriam que fazer. E no coração daquela escolha, uma pergunta ecoou. Até onde estariam dispostas a ir para proteger os que amam? O que realmente estavam dispostas a sacrificar? O próximo passo poderia levá-las a um abismo ou a um caminho de luz, mas uma delas certamente não sairia ilesa. Ana tinha certeza de que a resposta estava ao alcance. Ouvia os lamentos da Liorona como ecos de dor que se intercalavam com seus próprios medos. O raio de lua iluminava as feições aterrorizadas das mães, enquanto a figura espectral parecia flutuar entre o mundo físico e o sobrenatural, como um pesadelo que não deixava escapar ideias lógicas. Cecília! Ana gritou novamente, sua voz embargada, seu coração batendo como um tambor ensurdecedor. Se ela está atrás de você, precisamos descobrir como detê-la. A expressão de Cecília era um misto de desespero e um resignado reconhecimento, como se já soubesse o que viria a seguir. A dor dela, ela é viva em nós. Se não enfrentarmos o que perdemos, seremos apenas mais uma parte de seu lamento. Kita levantou a voz, quase aos prantos. Então devemos confrontar isso? O que significa encarar a dor? Não podemos simplesmente ser suas próximas vítimas. Suas palavras ecoaram pela clareira, mas a resposta foi apenas o silêncio inquietante que seguiu. A Liorona os observava, cheia de um desejo insaciável, os olhos negros como a noite, consumidos por um fogo que revelava a tormenta de sua dor. Ana sentiu que aquela presença era um labirinto de lamentos e memórias, e cada passo que davam em direção a ela tirava ainda mais seu fôlego. Temos que lembrar do que ela perdeu, Ana falou, cada frase uma luta contra o terror que a envolvia. O que nos levou a isso? As histórias, os nomes, as risadas. Precisamos dar a ela o que se foi. Aquelas palavras funcionaram como uma faísca em um barril de pólvora, fazendo com que as mães se unissem. Juntas começaram a lembrar. As memórias de seus filhos, brincando, rindo, as pequenas coisas que tinham perdido ao longo dos anos. As festas de aniversário, os abraços, os momentos de alegria que preencheram suas vidas. Assim que as memórias começaram a fluir, a Liorona pareceu hesitar, seu sorriso distorcido transformando-se em um semblante de dor palpável. Ana viu um pequeno lampejo de esperança. Talvez, ao compartilhar a dor, elas pudessem amenizar a dor dela também. Cecília, lembre-se de seus filhos, fale para ela, Ana gritou, incitada pela ideia de que o vínculo emocional poderia ser a chave tanto para a salvação quanto para a perda.
Cecília, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a recitar os nomes de seus filhos, como uma oração desesperada. Lucas, Clara. A floresta reverberou com a força daquela invocação. As árvores pareciam escutar, suas folhas tremulando como se indicassem um sinal. A Llorona hesitou, sua expressão mudando, agora permeada de uma dor genuína. Mas logo essa hesitação se transformou em raiva. Um vento forte se levantou, enviando galhos e folhas voando por todo lado, como se a própria natureza estivesse em resistência. Ela não está disposta a ceder isso tão fácil, Kita gritou, assustada, enquanto a névoa densa se tornava ainda mais opressiva. O ar estava pesado, quase palpável, como se a entidade estivesse tentando sufocá-las com seu desespero. Ana olhou para as mães, seus rostos refletindo o batalhar interno contra a incerteza. Precisamos fazer isso juntas. Se ela sentir nossa dor, talvez ela nos deixe ir. Precisamos gritar nossos medos, nossas memórias. Com um impulso, começaram a gritar os nomes de suas crianças, as lembranças vertendo em lamentos que se misturavam aos lamentos da Llorona. As vozes se entrelaçaram, uma sinfonia terrífica que reverberou no espaço, agitando as árvores e chamando até mesmo as criaturas que habitam aquele bosque. E quando parecia que tudo estava perdido, um som estridente rompeu o caos, um berro desafinado, como se um novo espírito estivesse emergindo daquela neblina. Ana se virou e viu uma sombra se formando entre as árvores, uma figura envolta em luz tênue que desafiava a escuridão da Llorona. Vocês não podem afastar o que já está perdido! A voz parecia uma tempestade. Ana prendeu a respiração. O que mais a Llorona queria? E quem era aquela nova presença? O terror voltou a tomar conta, e tudo o que conseguiam fazer era enfrentar a nova ameaça que surgia entre a selva. E agora, uma decisão crucial terá que ser feita. Seguir ou lutar, sabendo que a própria natureza de suas almas pode estar em jogo. O que se esconde na escuridão pode ser ainda mais aterrador do que enfrentá-la. Estavam prestes a descobrir que nem toda luta contra o lamento leva à luz. O vento aumentou, fazendo os galhos rangejeirem como se estivessem se contorcendo de dor. A figura entre as árvores tomava forma, e a luz tênue que a envolvia era estranha, como se a própria noite estivesse tentando repelir essa nova presença. Ana agarrou a mão de Cecília, sentindo os dedos dela frios e tremendo. Aquela voz poderosa ainda ecoava em seus ouvidos. Essa não é a nossa luta, é a dela, Kita gritou, sua voz destilando um misto de desespero e indignação. De quem é essa voz? O que ela quer de nós? A sombra começou a avançar, revelando um rosto familiar, mas com contornos distorcidos, como se estivesse embaçado pela dor e pela raiva. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e olhos que pareciam brilhar como chamas, mas havia algo profundamente triste em sua expressão. Eu sou o reflexo do que vocês temem, declarou, sua voz reverberando com um eco sobrenatural. E assim como a Llorona, as memórias que vocês tentam esquecer estão prestes a retornar. Ana sentiu o coração disparar. Aquelas palavras fizeram um frio atravessar sua espinha. Quero saber o que você tem a ver com isso, gritou, decidida a não deixar o medo dominá-la. Você sabe exatamente o que a Llorona quer. Ela quer que vocês reconheçam suas perdas, que aceitem suas sombras. Não adianta clamar por aquilo que nunca poderão recuperar. A figura respondeu com um sorriso sutil que também parecia uma tortura. Seus lamentos são poemas falhos. Vocês gritam sem saber a dor que carregarão. A Llorona, em sua forma espectral, avançou, seus olhos negros ardendo enquanto a neblina densa a envolvia. Não vão tentar me impedir, ela bradou, e as árvores ao redor começaram a balançar violentamente. Por um breve instante, Ana viu a dor nos olhos do espírito, uma fenda na escuridão que o rodeava, um eco da perdição. Cecília começou a tremer, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Talvez ela esteja certa. A dor é uma parte de nós e não podemos simplesmente apagar tudo. Aquelas palavras eram como um lamento em si. A Llorona e esta mulher, elas se alimentam de nossos medos. A presença espectral sorriu novamente, sua expressão transformada em lamento. E se eu dissesse que só existe uma maneira de se libertar, uma escolha que só pode ser feita por vocês? Ana olhou para suas amigas, seus olhares refletindo medo e confusão. Libertar-nos. O que isso significa? O coração dela pulsava, a adrenalina correndo nas veias. Do que precisamos nos libertar? Do que usou-ne a ela,
A figura respondeu, e sua voz se fez ainda mais sombria. Uma escolha que pode condenar ou libertar suas almas. Vocês devem decidir entre reviver as memórias ou a dor que é deixá-las ir. As mães trocaram olhares. O que aquela entidade queria sugerir não era fácil. Aceitar cada fragmento de dor que se inscrevia em seus corações ou deixar para trás tudo o que representava a luz em suas vidas. E a Llorona, aproveitando a hesitação, parecia saltar para mais perto, os lamentos de suas dores crescendo em um eco ensurdecedor. Como um último esforço, Ana tentou se destacar na confusão. Precisamos lembrar que o amor nunca se apaga. Precisamos nos unir. Mas o peso da escuridão tornava-se cada vez mais opressor. Então uma tempestade se formou em torno delas. O céu escureceu e uma luz relampejou, refletindo a batalha que se aproximava. As vozes das mães se intercalavam com os gritos da Llorona, enquanto a figura enigmática continuava a encarar. Escolham, a voz ecoou, e enfrentem a verdade que carregam, ou verão o que se torna a vida sem amor. Ana sentiu o ar quente se tornar glacial. O que fariam? Conseguiriam suportar a dor ou buscariam uma saída? O peso da decisão a torturava, e naquele momento desesperador, perceberam que a próxima palavra poderia mudar tudo. O que escolheriam enfrentar? E quão profundas eram suas sombras? O que revelaria a verdade amaldiçoada, que nem mesmo a voz da Llorona poderia calar? A escuridão parecia ansiosa para descobrir. E uma nova voz se aproximou, sussurrando promessas de alívio, como um veneno doce na língua. O vento cortava a pele como lâminas afiadas, e a tempestade se intensificava, fazendo as árvores se contorcerem de maneira grotesca. Ana olhou para a figura na sua frente, a mulher com olhos de fogo e uma tristeza que parecia atravessar séculos. Era como se o peso do que estavam prestes a enfrentar estivesse gravado em seus rostos. Não podemos nos deixar levar, Kita gritou, sua voz se sobressaindo à fúria do aparelho natural. A dor pode nos consumir, mas não podemos desistir do que somos. Desistir? A figura mirou para Kita. Desistir é a única maneira de escapar da dor. Vocês ainda não entenderam? Eu sou a personificação da escolha que não foi feita, o lamento que ecoa por seus corações. E a Llorona, ela espera por sua rendição. Cecília, tremendo, mal conseguia conter as lágrimas. Se isso é verdade, então o que devemos fazer? Qual é o preço para nos libertar? A Llorona, avançando lentamente, parecia crescer à medida que se aproximava, seus gritos profundamente tristes misturando-se com os estrondos e trovões. O amor que vocês creem que têm é tudo o que tenho a levar. Deixem que eu leve suas dores, ou enfrentem-na eternamente. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão do medo esmagar seu peito. Ela se lembrou de cada momento de perda, cada lágrima beixada para trás. E se nós escolhermos a dor? Ela se virou para as amigas. E se, em vez de largar, nós recebermos tudo isso de volta? O que acontecerá? As árvores balançavam, como se tentassem responder. A tempestade rugia, e o chão de terra se tornava um poço de lama sob seus pés. A figura espectral sorriu, mas o sorriso lhe custou uma expressão de dor. Aceitar é um ato de coragem, mas isso exigirá que vocês olhem para dentro e enfrentem a escuridão que guardam. As memórias são essas correntes, estão prontas para se romper ou se entrelaçar ainda mais. É a escolha de vocês agora. Ana sentiu seu coração disparar. A ideia de revisitar memórias dolorosas parecia insuportável, mas algo dentro dela sussurrava que essa poderia ser a única saída. Se realmente existisse um caminho, eu o seguiria. O amor não deve ser esquecido. As palavras eram como um mantra, um pedido de força para as amigas. Esta é a primeira parte do sacrifício. A mulher respondeu, sua voz ecoando por todo o bosque. A aceitação trará à tona a verdade oculta dentro de vocês, uma verdade que a Llorona não pode sustentar por muito tempo. Os gritos da Llorona se intensificaram, repletos de desespero.
Não, vocês não devem escolher o caminho da luz. A dor é minha e somente minha. Vocês devem se submeter. Cecília estava em prantos, a luta interna revelando o quanto a dor a tinha marcado. Se escolhermos, o que acontecerá conosco? E se não conseguirmos enfrentar, o que acontecerá após a verdade? Isso é um risco que vocês devem assumir. A verdade pode libertá-las, mas também pode destruí-las. A figura advertiu, seu olhar se tornando quase humano. Neste momento, a tempestade pareceu emudecer. O céu se iluminou e um silêncio profundo se instaurou, como uma pausa ansiosa antes de um grito. Ana virou-se para as amigas, vendo os rostos delas refletirem a mesma confusão e medo. Então é isso? Vamos nos unir? Podemos enfrentar tudo isso juntas? As vozes de esclarecimento e medo se entrelaçaram, e o tempo parou. Apenas o sussurro do que estava por vir preenchia o ar, quando um som estrondoso fez o chão tremer. O que estava prestes a surgir do desconhecido? A decisão estava tomada, mas as consequências eram aterrorizantes. E a voz da figura se misturou ao vento, como um eco distante. Preparem-se, meninas. A verdade amaldiçoada pode ser mais poderosa do que qualquer dor. O que de fato se revelaria? A Llorona era apenas o começo de um terror muito mais profundo. E suas escolhas poderiam libertá-las ou amarrá-las para sempre. As nuvens se espessaram novamente, como um manto escuro cobrindo o céu e prometendo mais tormenta. A tensão no ar era palpável, e cada uma das garotas podia sentir a presença da Llorona como um peso ao redor de seus corações. Um raio atravessou a penumbra, iluminando o bosque por um breve instante, revelando formas obturvadas e aterrorizantes escondidas entre os troncos. Ana, com a decisão cravada em seu peito, ergueu a voz sobre o rugido da tempestade. Nós não temos medo de vocês! Sua determinação eufórica ecoou, mas o tremor em suas mãos denunciava o que sentia. A Llorona parou, os olhos de fogo queimando intensamente. Vocês realmente acham que isso as torna fortes? Que o grito de liberdade vem da negação da dor? Isso não é coragem, é apenas ilusão. A cada palavra do espectro, sua imagem parecia fragmentar-se em pedaços, e por um momento Ana se perguntou se realmente era capaz de suportar o peso daquela escolha. Enquanto isso, Kita agarrou o braço de Cecília, que se contorcia de angústia, suas lágrimas misturando-se à chuva que começava a cair. Vamos, Cecília, você consegue! Kita a encorajou, e mesmo com a voz firme, um profundo medo a consumia. O que aconteceria se, ao aceitarem a dor, se revelasse algo ainda mais doloroso do que imaginavam? O espaço ao redor delas começou a girar, e Ana sentiu a pressão das memórias se precipitando sobre elas como uma avalanche. A mulher de olhos flamejantes sussurrou com um tom hipnótico. Pensem. O que seria libertador para vocês? O que escondem tão profundamente que têm medo de encarar? Cecília, em uma voz tão leve que mal era ouvida, respondeu: O que mais posso perder? Eu perdi meus pais, minha vida. O que mais poderia ser pior do que a dor já vivida? As palavras caíram como pedras na escuridão, e naquele momento algo mudou. Uma luz tênue começou a pulsar ao redor delas, como se as memórias fossem respondendo ao chamado de Cecília. A Llorona, presenciando isso, contorceu-se em uma mistura de raiva e medo. Não, vocês não têm ideia do que estão fazendo. A dor vai consumi-las e tudo o que restará será escuridão. Ana respirou fundo, seus medos aflitos fazendo seu coração disparar. Seja o que for, nós aceitamos a verdade, venham as memórias. E no instante em que essas palavras foram proferidas, um vendaval despertou. O vento uivava como se soubesse que um abismo se abriria diante delas. Um brilho ofuscante começou a girar em torno delas, e ao mesmo tempo, sombras dançavam, revelando o que pareciam ser os rostos perdidos em lamentos. Suas histórias de dor, amor e traição tomaram forma, como se as memórias quisessem ser liberadas. Cada grito ressoava nas árvores e se misturava ao tamborilar da chuva, formando um coro arrepiante. Cecília, você vê, são suas memórias, aceite-as, Ana gritou, a urgência em sua voz imersa em adrenalina. E enquanto a imagem da Llorona se distorcia, as memórias começavam a fluir.
Era como se incorporassem as vozes daquelas que sempre viveram à sombra da dor. Depois, um grito cortante ecoou, fazendo as garotas se estremecerem. Era um som que arrepiava a alma, levando cada uma a confrontar seus conflitos. De repente, as árvores balançaram violentamente e um tronco se despedaçou ao lado delas. Um último relâmpago estourou, iluminando o rosto da Llorona em uma expressão de terror puro. Vocês não devem fazer isso. A verdade é um fardo insuportável. O chão sob os pés de Ana parecia se desfazer. A tempestade estava longe de terminar. As memórias começavam a puxá-las para dentro daquele turbilhão, e cada uma confrontando uma dor tão profunda que quase não conseguiam respirar. Qual era a verdadeira natureza da escolha que haviam feito? Ana, Kita gritou, enquanto seu corpo era arrastado pela força das memórias. Os rostos que surgiam na escuridão eram familiares e ao mesmo tempo estranhos. O que está acontecendo? O que vamos descobrir? É isso, a verdade está se revelando. Ana conseguiu gritar, enquanto um redemoinho a puxava. Mas a dúvida fazia seu coração tremer. Elas estavam no caminho da liberdade, ou mergulhando na perpetuidade de sua dor. Então, tudo ficou em silêncio, e uma sombra densa emergiu diante delas, fazendo o mundo ao redor parecer não existir. O que as esperavam naquele vazio aterrador? A verdade caberia em seus corações ou apenas as esmagaria ainda mais? E no silêncio ensurdecedor, um eco sussurrou: bem-vindas ao abismo de suas almas. O silêncio foi subitamente quebrado por uma risada agonizante, ecoando como um grito distante. As garotas sentiram o frio penetrar em seus ossos, e cada risada parecia arrastá-las mais para o vazio sombriamente pulsante. A sombra que emergiu diante delas começou a tomar forma. Agora os traços de rostos conhecidos se materializavam, parecendo-se contorcer em agonia. Vocês não estão sozinhas aqui, disse uma voz trêmula que fez cada uma delas estremecer. Era a voz de uma mulher que já haviam esquecido, uma figura familiar do passado, agora envolta em lamento e escuridão. O espectro costumeiro, a Llorona, havia se dissolvido, dando lugar a um grupo de almas perdidas que dançavam em volta delas, clamando por reconhecimento. Ana se forçou a encarar aquelas memórias, os sussurros trazidos à tona. Quem são vocês? A pergunta quase morrendo em sua garganta enquanto mais rostos surgiram, miragens esquecidas de quem elas eram antes. Sou eu, Lúcia, a sua amiga de infância. Um rosto familiar se destacou, marcando o coração de todas com a certeza de que, de alguma forma, podiam ter ajudado Lúcia a escapar do destino trágico que a cercava. Mas agora ela estava ali, presa na infeliz rede de suas próprias memórias, traída, abandonada. Eu nunca quis te deixar assim, Lúcia, sussurrou Cecília, coberta por lágrimas, enquanto as lembranças de momentos felizes se tornavam pesadelos vívidos. Cada memória dolorosa parecia pulsar e se retorcer ao redor delas, uma tempestade de dor coletiva. Vocês acham que enfrentar a verdade é libertador? A verdade é a cadeia, a verdade é a Llorona. A entidade que outrora era a Llorona gritou, sua voz transparecendo o desespero que ressoava no coração daquelas almas. As sombras em volta começaram a se enrolar e puxar as garotas, como se tentassem sepultá-las no passado. Não podemos ser consumidas, gritou Ana, determinada. Mas à medida que tentava se libertar do pânico que a envolvia, sentia um peso esmagador. A sensação estava crescendo, uma pressionante necessidade de relaxar e se entregar às memórias. Vocês precisam escolher. A voz sombria ressoou de novo, como uma chamada hipnótica. Aceitar a dor é libertar-se dela, ou permanecer na escuridão para sempre. O que vão fazer? Kita finalmente encontrou seu ponto de calma e ergueu a mão, tocando a face de Lúcia, ou o que restou dela. Sinto muito. Vou lembrar de você. O que você passou não será esquecido. Naquele momento, a luz que circundava cada uma delas piscou intensamente, uma reação potente às suas decisões. A energia estava mudando, e as memórias se alinhavam em um mosaico de dor e perda que se transformava em algo diferente. Uma espiral. Uma série de visões começou a ficar mais clara, mostrando que Lúcia não era a única a ter se perdido.
Eram pedaços de cada uma delas, memórias que pareciam querer ser absolvidas, entendidas e, acima de tudo, libertadas. Olhem, Ana gritou, enquanto as imagens começavam a vorazmente surgir, os momentos de alegria, as promessas quebradas, e em cada cena, uma escolha se revelava. Nós estávamos tão focadas em fugir da dor que esquecemos o quanto isso nos define. Vocês estão falhando, cedendo a essa ilusão. A voz da Llorona ecoou, mais aguda, como um aviso. Se aceitarem cada fragmento, perderão a si mesmas. Aquela verdade pode não ferir apenas vocês, mas ao mundo ao redor. As garotas já podiam sentir suas identidades se fragmentando em cada memória compartilhada, um eco de suas vidas reais entrelaçadas na escuridão. O peso estava começando a se tornar insuportável. O medo voltou a estalar em seus peitos, cada batida do coração ressoando como uma sirene. Ana, Kita e Cecília se olharam, a mesma pergunta silenciada gritando a cada uma delas. Estamos preparadas para o que vem a seguir? E no instante em que suas almas estavam prestes a se fundirem totalmente com o abismo, uma nova sombra surgiu, completamente diferente, e um eco profundo deixou escapar. O próximo passo começou, e eu vou guiá-las para a verdade que vocês não esperavam. As nuvens se dispersaram, e um silêncio quase reverente tomou conta do bosque. O peso da escolha estava a um passo de se concretizar. Ana e as outras mães estavam cercadas por suas memórias, visões de dor e amor entrelaçadas. Ouvindo a voz que ecoava, elas se prepararam para o que viria a seguir. Quem é você? Ana gritou, o coração batendo descontroladamente. A nova presença se destacou, revelando-se como uma figura imponente, iluminada por uma luz suave e intensa, contrastando com a escuridão opressora. Eu sou a guardiã das verdades que vocês temem enfrentar, disse a figura, sua voz envolvente e calorosa, como um abraço seguro, trazendo à tona o que a Llorona não pode suportar. A verdade não é apenas dor, é também amor, uma ponte entre o que foram e o que podem se tornar. No coração de Ana uma centelha de esperança brilhou, o entendimento misterioso de que a verdade poderia não apenas ferir, mas também curar começou a florescer. Como podemos avançar? Perguntou ela, as palavras saindo como uma súplica. Vocês devem se lembrar de quem são. Reconheçam sua dor, aceitem suas perdas, e em seguida, deixem que as memórias se tornem luz, em vez de sombras, explicou a guardiã, estendendo a mão. A luz ao redor pulsou com energia, como se estivesse esperando por elas. Se escolhermos olhar para a dor, o que acontecerá? Cecília perguntou, seu olhar fixo na nova figura, contida entre desejo e receio. Vocês encontrarão não apenas a dor, mas também a força escondida que reside em cada uma de suas histórias. E ao fazer isso, vocês não só libertarão a si mesmas, mas também a Llorona, permitindo que ela encontre a paz que busca por tanto tempo. A guardiã respondeu, seus olhos brilhando. Ana respirou fundo, sentindo a pressão da escolha se intensificar. Então vamos lembrar todas as memórias, cada risada, cada lágrima e cada momento que construímos. Seja para o bem ou para o mal, faremos isso juntas, declarou, o temor se dissolvendo em determinação. Kita assentiu, a ansiedade em seu olhar substituída por uma resolução crescente. Estamos juntas nisso. Vamos fazer isso agora. E, de mãos dadas, as mães formaram um círculo apertado, unindo-se em suas dores partilhadas. O amor não desaparece. A dor nos unirá, Ana sussurrou, e as outras ecoaram. Os nomes de seus filhos, as memórias de suas experiências começaram a emergir, formando uma corrente que pulsava ao ritmo de seus corações coletivos. À medida que os gritos de suas recordações ressoavam, a floresta em torno delas começou a se transformar. As árvores se ergueram como testemunhas silenciosas, apoiando sua luta. Cada risada que surgia era um eco de vida. Cada lágrima era um tributo à sua força. A Llorona aparecia entre as sombras, sua presença agonizante tanto assustadora quanto solene. Vocês não podem se libertar, ela gritou, mas a luz que emanava das mães era forte,
Suas vozes eram um espetáculo de amor e dor. Ana olhou para a luz que crescia ao seu redor, a energia vibrante misturando-se com os lamentos da Llorona. Você não é apenas uma história. Você é parte de nós. O que você perdeu ainda vive em nossas memórias. Venha conosco. Liberte-se. A chamada, envolvida em força e compaixão, crescia a cada palavra. A expressão da Llorona começou a mudar, e um brilho de confusão e um toque de serenidade dançaram por seu rosto. Ao invés de ser uma sombra consumidora, ela parecia hesitar, como se compreendesse que as lágrimas não eram apenas para ela, mas também para as mães que compartilhavam sua dor. Eu quero... A voz da Llorona soou mais suave, mais vulnerável. As memórias começavam a se entrelaçar. As lágrimas fluindo não eram apenas de tristeza, mas também de amor. Lembranças de crianças perdidas, abraços calorosos e risadas ecoaram no ar, como um doce canto de serenidade. Sim, lembre-se de quem você realmente é, Ana gritou, o poder de sua crença na transformação sendo ouvido nas florestas ao redor. Com um último grito de dor, a Llorona deixou escapar um lamento profundo, e a tempestade sobre elas começou a se dispersar. As sombras que a cercavam foram se dissolvendo lentamente, dando espaço à luz pura desencadeada por sua união, e, por fim, diante dos olhos de todas, a Llorona parecia se dissolver, sua essência tornando-se uma nebulosa de luz. E, quando o silêncio repousou novamente no bosque, Ana e as outras mães sentiram uma onda de alívio, como se as amarras do destino tivessem sido rompidas. A verdade que uma vez as aprisionou, agora as liberava. O ciclo de dor havia sido quebrado. O bosque, agora inerte, exibia um novo brilho, um reflexo da luz que começou a renascer dentro delas. Ana contemplou as outras mães, seus rostos ainda iluminados, mas agora traziam consigo não apenas os traumas, mas a força de suas histórias compartilhadas. Elas eram mais do que sobreviventes, eram agora guardiãs de suas memórias. Vamos continuar daqui em diante, Ana falou, sentindo um novo propósito invadir sua alma. Não só pela memória da Llorona, mas para todas as almas que não puderam encontrar a paz. Vamos continuar buscando a cura, para nós e para aqueles que perderam seu caminho. As mães assentiram em uníssono, um renovado senso de propósito nascendo entre elas. Juntas, elas poderiam construir uma nova história, uma de força, amor e renascimento. E assim, deixaram o bosque, não apenas como mães de filhos sobreviventes, mas como batalhadoras que abraçaram suas verdades. Cada passo dado foi um lembrete de que o amor e a dor são entrelaçados, e que, aceitando o passado, poderiam criar um futuro mais luminoso. Nunca mais seriam atormentadas pela Llorona, pois haviam encontrado não só a luz, mas a coragem de lutar pela vida. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.